Começando mais uma revisão aqui, hoje é 18 de setembro, quase 9 horas da noite que eu estou fazendo a revisão aqui. Precisei de mais tempo para poder ver as análises dos analistas e economistas sobre os eventos de hoje, que foram eventos importantes. E antes de eu começar a falar sobre a análise do dia, do índice do dólar, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Lembrando também que eu estou com vagas abertas para minha segunda e última turma deste ano, todos os detalhes referentes à mentoria, por enquanto eu fiz em forma de post lá no meu Instagram e também no meu servidor do Discord. E nesse final de semana eu vou fazer um vídeo mais detalhado de como que é minha mentoria, passo a passo, do início ao fim, por que a pessoa tem direito, o que o aluno tem direito, valores, etc. Então, dados os avisos, bora lá pro gráfico, falando em relação ao dólar primeiro, muita coisa para citar hoje. Então, aqui o Renko, dólar, regra de coloração, muita troca de cor, muita troca de cor. Não cheguei a fazer a operação aqui do dólar pela troca de cor, foi pelo gráfico de candles. A gente teve aqui em relação ao Renko, algumas trocas que foram até interessantes, outras não. Mas na parte da manhã, aqui até umas 10 horas eu não estava na frente do gráfico, então qualquer uma dessas trocas aqui eu teria perdido, mas vejam bem, ruído, essa aqui pelo menos teria andado aí uns 23 pontos, ruído de novo, ruído de novo, ruído de novo, ruído de novo, aí ficou ruído, muito travado nessa parte da manhã. Aqui foi a parte que realmente eu estava aqui no gráfico acompanhando, foi horrível esse movimento. E aí aconteceu a taxa de juros dos Estados Unidos, que foi essa volatilidade, então eu não posso considerar nada desse movimento aqui, porque foi a volatilidade normal mesmo, muito forte. Então essa queda teria, assim, não dado tempo, nenhuma dessas trocas de cor teria dado tempo no movimento. Tanto é que a gente vê que tem um espaço de tempo aqui, de 2 minutos e muitos blocos no meio. Então passo para frente, e depois 15h30 começava a coletiva. Então também era um movimento aqui perigoso. E aí teve um pouco de volatilidade, mas se a gente for ver se a pessoa tivesse, quisesse também se arriscar em relação durante o discurso, teria dado essa troca de cor que teria andado bastante. Só que não vale a pena o risco durante essas coletivas, esse tipo de notícia. Eu não faria nada aqui e ficaria observando. E aí o movimento depois teve outras trocas de cor que já não vale a pena, já era final do pregão. E aqui falando em relação ao gráfico de candles, o que aconteceu hoje? Movimento aqui, explicando também a operação que eu fiz, até comentei nos stories do Instagram. Aqui no macro, eu tinha esse caixote, que inclusive eu vou tirar já esse caixote, não importa aqui mais. Mas indo lá pro gráfico do diário, do semanal, tanto faz, o que a gente tem aqui? O movimento confirmando o ombro, cabeça, ombro. Inclusive, nós temos ao longo dessa semana, dias consecutivos de queda, mal fez ainda correção. E aí o dia de hoje chegou muito próximo da nossa região de interesse, que é a linha do pescoço dessa figura. Então aqui já defendeu, já teve uma defesa no fundo de hoje. Mas aqui, só lembrando que tem o viés aqui de ser um movimento de queda, junto com o fato desse tempo gráfico maior até isso. Então a notícia beneficiou esse movimento na hora aqui também. Volta, diminui o tempo gráfico. A gente tem aqui nesses últimos dias, pelos 60 minutos, para ver mais claro, um canal. Essa quebra aqui foi durante a notícia de hoje, mas estava respeitando esse canal. Esse canal, que na região que está, é uma deriva que tende a ser um padrão de reversão. E aí, volta agora, vamos para os 5 minutos, como é que abriu hoje, E onde eu fiz a operação. Abriu dentro do canal de baixa. O primeiro candle do dia foi um candle como se fosse um long leg doji de rejeição. Não vejo setup da VWAP aqui. Tá na cara do ajuste, não vejo risco retorno. O movimento acabou reagindo de forma bem forte aqui, mas assim, forte entre aspas, não foi um movimento forte, não. Teve muito candle aqui defendendo depois, mas enfim, um forte no sentido que quase que busca LT, a VWAP do dia anterior, mas as médias aqui estão sem tendência. E aí fez como se fosse um ombro, cabeça, ombro muito próximo, muito apertado aqui essa figura. Ao mesmo tempo a gente pode chegar a um topo arredondado. O movimento acaba respeitando tanto o oco quanto esse fundo arredondado e testa essa região da CLT. SLT junto com o fundo do dia. Rompe o fundo do dia, por enquanto o rompimento não tão bom assim. Volta e faz um teste na média de 9. Aqui nós tínhamos uma região de interesse. Essa região de interesse aqui poderia servir tanto de liquidez quanto de escora. O que eu queria? Que servisse de liquidez, não de escora. E aqui era essa região, Esse fundo aqui, importante. E aí eu fiz a operação de venda, deixa eu puxar aqui novamente, fiz a operação de venda neste candlezinho 21, o stop estava até carinho, mas estava mencionando stop aqui em cima,
e pensando no 1 para 1 da operação, ou seja, estava querendo realmente fazer parcial nessa região. E aí o preço ficou travado aqui, já fiquei com muita raiva desse movimento, não andava de jeito nenhum numa região que tinha aqui muito lote no book. E teve esse candle, na hora que deu esse candle, pensei, opa, agora vamos ver se vai cair e chegar numa região aqui, né? Não foi. E aí teve absorção, o movimento voltou e aí, com um movimento chato aqui, acabei saindo no 0 a 0. Não prossegui com essa operação. O Renko estava tendo muito ruído nessa hora também. Então não vejo aqui o que ser feito. Então acabaria talvez essa região servindo como escora junto com o rompimento falta dessa LT. Mas por que eu vendi aqui? Poderia estar diante de um movimento bem característico de deriva, que é a exaustão, né? Que acabou fazendo justamente a notícia, que é quando rompe, cai até às vezes de forma esticada e pode vir a voltar e romper depois para cima. Não fez aqui nessa hora, fazendo na hora da notícia, esse rompimento da exaustão, que depois volta para dentro do canal. E aí não fez essa hora aqui, ficou bem travado. Não vejo média de 9,20 em tendência, não vejo nada, não vejo 50, não vejo 80, não vejo nada. O movimento depois criou outra trava ruim, e aqui eu já não estava mais acompanhando, saí quase 10 minutos antes da taxa de juros. Fechei o gráfico e fui acompanhar pelo celular. A gente vê que teve até gap entre candle, ó. Gap entre candle, fecha no preço, abre em outro. Inclusive o candle da notícia também aconteceu isso. E aí veio a notícia da decisão da taxa de juros que muitas pessoas ficaram decepcionadas com o resultado. É um movimento aqui que o candle em si foram de quase 45 pontos, tá? 45 pontos de volatilidade de variação, na verdade. Muita coisa, eu acho muita coisa. E ainda caiu mais. Aqui em relação a esse candle com fundo, caiu mais uns 22 pontos. E chegou nessa região aqui que era um outro caixote que eu tinha. Qual que era esse caixote? Esse caixote era um caixote que não era tão significante assim. Não sei por que eu tinha deixado. Porque o mais forte realmente é o lá de baixo, que é a linha do pescoço. Enfim, o preço basicamente chegou de forma esticada. Acho perigoso pensar em reversão durante notícia. No caso aqui estava acontecendo um discurso coletiva do Jerome Powell. Então aqui nós tínhamos, eu sei que tem aqui o canal de Keltner. Eu sei que se eu marcar em relação ao primeiro pivôzinho do dia, será que vai bater aqui confluência, jogar para baixo? Ó, região de 161 tava aqui em volta. Tinha região para talvez ser aqui uma área de confluência para reversão. Já tinha passado de 1% de baixa, é difícil o dólar chegar a cair muito fácil além de 1%. Então tinha algumas possibilidades, mas quem no gatilho tinha aqui, só para curiosidade, né? Não vejo gatilho bom para reversão pelo 2, muito menos pelo 5. Inside candle tende a gerar muito stop. O movimento acabou voltando. Voltou de forma bem agressiva, não vejo vendas aqui. Passou por cima, pensei em compra também não tem risco retorno. Ficou em trap zone depois e travado nessa região aqui importante que eu tinha no caixote ali atrás. E tentando voltar para dentro desse canal de baixa. Então a gente vê que por mais que tenha sido um movimento bem forte, voltou para onde quase foi a abertura do dia. Então uma diferença bem pouca aqui, a gente teve de 0,37 de queda. Então eu fiz essa operação, foi de venda aqui atrás, não segurei a operação, saí no 0 a 0, o movimento não andou, se eu tivesse segurado eu ia sofrer demais nessa operação. E aqui teria estopado de um jeito ou de outro também, ficou bem travado e depois da notícia também não vi oportunidade segura aqui para ser feito alguma operação. E aí falando em relação ao índice, já em relação ao índice, Renko, troca de cor, teve bastante hoje também, algo que não vinha acontecendo, mas teve por causa da notícia, porque se não fosse por isso... Aqui, deixa eu ver, de 18 de setembro, começou aqui atrás. Cheguei a fazer 2 operações, foram pela troca de cor. O movimento inicial do dia foi muito rápido essa troca aqui, ó. 92, 92. Então, se tivesse talvez dado tempo, o movimento aqui teria andado 960 pontos, mas muito rápido nessa abertura. A troca para compra, aqui, no caso, que eu cheguei a fazer essa operação, tá? Então, eu entrei nessa compra aqui. Esse movimento, até em relação ao topo, pagou quase 540 pontos mais ou menos. Voltou, pegou minha proteção. Eu não inverti para venda, tá? Não foi essa venda que eu fiz, fiquei observando, o movimento estava meio estranho. Estava respeitando o 61 de retração do dia, tudo bem. Fez aqui uma troca de cor de novo, não fiz essa compra, não vi sentido nessa compra aqui. E aí, quando trocou, aí ficou interessante, porque estava com cara de rompimento de um fundo irrelevante, fundo relevante, inclusive, depois eu vou mostrar qual que é. Trocou a cor aqui, fiz essa venda e essa venda foi sofrida. Foi sofrida, a gente vê pelos blocos aqui a demora que foi. Porque eu vendi era 11h50 e o movimento aqui era 1h10 da tarde e tava nesse sofrimento todo aqui, nessa troca de cor de venda, né? E aí depois trocou para compra, eu não fiz essa compra e aí teve a volatilidade da notícia que eu tenho que ignorar esses candles, esses blocos aqui. Blocos e blocos e blocos, muita troca de cor, volatilidade. Chegou às 13h30.
Coletiva também pode ser perigoso. Teve até ruído aqui embaixo também. Alguma venda com oportunidade, outro ruído, outra venda com oportunidade. E aí já era final do pregão, já não vale tanto aqui fazer as operações pela troca de cor. Então eu fiz duas em relação ao Renko, a troca de cor, e apenas comentando em relação aqui a Renko com médias, achei bem interessante nisso do dia, no 10R, tá? Essa venda aqui, no bloco 23. Não estava na frente do pregão nessa hora, depois cheguei às 10, e às 10 eu estava nessa região, nessa compra aqui, ó. E aí eu segurei essa operação, essa venda eu não fiz, não achei também tão interessante. E aí essa região aqui, dessa venda aqui depois, foi onde eu fiz, né, a venda pela troca de cor, pelo 12R. Tentei segurar ao máximo a operação, infelizmente voltou e pegou proteção. Quando voltou, teve cruzamento de médias aqui, estava esticado, longe da VWAP, achei também interessante essa compra. E tinha ainda tempo, tá? Tinha ainda tempo para poder fazer a operação. E aí, depois, 10 minutos antes da decisão de juros sair, não acompanhei mais essa volatilidade toda que teve aqui até o final do dia. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, que eu achei aqui interessante, algumas regiões que foram rompidas e testadas hoje. Lembrando que o macro do índice ainda segue respeitando esse canal de baixa e ainda fica válido esse canal para amanhã. Importante a LT superior e inferior, inclusive a LT superior aqui, a pressão dela hoje foi importante, porque durante a notícia, a coletiva, a gente vê que foi testada aqui a região da LT. Então acabou de novo sendo testada essa região. Tá muito forte, muito forte essa LT aqui. Talvez a LT de baixo agora também venha a respeitar. Mas enfim, também tinha esse caixote. Esse caixote aqui, vou lá pro diário, porque era uma região, deixa eu ver se era do diário ou do semanal, que agora eu não vou lembrar. Aí que era uma região, acho que era mais do Ibov, viu? Do Ibov, aqui ó, desse fundo. Mais pelo Ibov em si, porque era a nossa máxima, região de máxima histórica aqui antes. Depois teve esse candlezinho aqui que foi uma barra ignorada. Foi o nosso fundo nesses candles e tá sendo essa região por enquanto de fundo agora. Então junta também com essa região. E aí volto pro tempo gráfico agora de 5 minutos. O que nós tínhamos aqui? Médias ontem. Como que fechou? Sem tendência. Nós não tínhamos médias aqui em tendência. Achei bem ruim o jeito como fechou o dia de ontem. Hoje abriu com um gapzinho de baixa bem simples aqui. Na região dela sem tendência. O movimento no inicial do dia, né? Acabou sendo 3 candles de força vendedora. Fez aqui um pullback que eu não acho que é pullback de médias. Infelizmente, se for aproximar, a gente nem vê toque aqui de média. Foi um pullback de VWAP, posso considerar, ou de retração no dia, até o momento. E aí voltou a cair de forma esticada. Então eu vejo vendas aqui, acho perigoso em relação ao gráfico de candles. E aí o movimento cai de forma esticada e chega numa região possível de interesse, que é justamente esse caixote que eu tenho marcado. Se eu for marcado a primeira pernada do dia, que é do candle 1 ao 3 para baixo, nossa região de 100%. Então tinha aqui situação, área de confluência importante. Estava quase chegando perto de 1% de baixa também. Aí volta para cá. Nós tínhamos aqui possibilidade de reversão. Se for pensar em gatilho vendedor, não teve pelo 2 minutos. E o 5 está na cara da 9. Então não tinha reversão. Eu entrei pelo Renko e exatamente na cara da média 9. Entrei pelo Renko. Movimento aqui, eu estava pensando na média de 20 com possibilidade parcial. Só que chegou na média de 20 tão forte que eu deixei o preço andar. E aí acabei fazendo parcial exatamente no 61 de retração aqui nesse movimento. E aí o preço foi chegando lá em cima e já teve uma absorção, um lote aqui. Lotes. Defesa aqui, importante, até porque é 61 de retração também. Eu não vejo 50, não vejo a média 80, não vejo 200. Elas estavam aqui de forma de coincidência. Eu não posso ficar tirando elas do gráfico toda hora, né? Eu tenho que saber filtrar quando elas estão importantes e quando elas não estão, né? No caso aqui é uma coincidência, até porque a 50 está acima da 80. No caso tem que ser o contrário, uma tendência de baixa é 80 acima da 50. Então não tem nada aqui em alinhamento. Então o movimento aqui foi retração básica do dia. Essa região aqui de troca de polaridade voltou forte. Não vejo vendas aqui. Movimento, inclusive 9,20 estão sem tendência também. E aí, voltando aqui, deu uma paradinha rapidinho. Não tinha média de 9,20 em tendência. E aí o movimento ficou com muito candle com sombra aqui. Sombra. Não vejo esse candle como gatilho. Inclusive aqui teve até o cruzamento da 9 com a 20. Acho, assim, negligente a pessoa falar que talvez operou por causa de média de 9,20. Não tinha as duas aqui em tendência.
Eu entrei na venda pelo Renko, então eu não posso justificar que eu entrei pelo gráfico de candles. Não foi, não tinha o que fazer aqui. O movimento foi pelo Renko, troca de cor. E aí aqui eu não tinha mensurado, não tinha por que eu mensurar essa parcial aqui, porque se for ver, esse fundo foi testado hoje, foi testado, e se tivesse forte já era para ter reagido. E esse fundo aqui já foi testado outras vezes, então cada vez mais está ficando próximo os testes. Então já estava identificando fraqueza dessa região. Então não fiz parcial, não cheguei a fazer parcial nessa operação, não deu. Pegou foi a proteção. E aí aqui foi sofrido, ó. Sofrido essa queda. Fui almoçar, falei pro Matheus, tô deixando a parcial praticamente aqui embaixo, que era a projeção do primeiro candle ao 3 aqui, era 161, bem exatamente nessa região. Plotei parcial e falei, avisa se pegar, porque aí eu tenho que vir aqui e ajustar, depois abrir a proteção, outra parcial, etc. Tava no almoço. E aí ele mandou assim, tá faltando 50 pontos pra pegar essa parcial. Fiquei toda animada, né? Depois de esperar a notícia dele falando, pegou. Ih, não pegou. Faltou 50 pontos, voltou. E não fiz a parcial aqui. E aí quando eu voltei, já ajustei a proteção, o movimento pegou minha proteção e já ela. Saí da operação, mas bem feio também, tá? Derivando aqui um padrão que tende a ser de reversão. Região aqui acabou respeitando. Voltou, e aí eu já não fiz mais nada, ficou em trap zone. Depois outra trap zone, entre 80 e a 20. E aí nós tivemos a volatilidade da decisão da de juros, bem forte. Inclusive aconteceu já a volatilidade antes, estava acompanhando pelo celular. Já teve um candle de 600 pontos. E depois um outro candle que acho que foram quase 1.000 ou mais de 1.000. 1.000, em torno de 1.000 pontos. E aí olha que coisa interessante. A gente teve uma volatilidade na hora da notícia, a reação foi bem assim... se juros caem, bolsa sobe. Basicamente foi uma reação... impensada, impensável no caso, irracional, assim, de regrinha mesmo, juros para baixo, o movimento sobe. Só que explicando novamente, né, a situação dessa queda de juros, o jeito como a quantidade que caiu e também o fato de estar aqui previsto naquela hora que ia aumentar aqui, ia trazer a possibilidade de ser mais atrativo renda fixa do que aqui a renda variável. E tem outros fatores também, né? Do risco da bolsa, não só da bolsa, mas a economia norte-americana, talvez ter algumas coisas por trás que estão ainda obscuras e ter reduzido dessa forma tão forte assim é um pouco perigoso, tá? E aí não tem por que o índice nosso subir com essa situação. Tanto é que lá fora, deixa eu só mostrar como que foi a reação na hora, o S&P, né? Também fez, eu acho, a reação a mesma coisa. Com o movimento na hora, as pessoas, nossa, é bolsa pra cima. Foi realmente a bolsa pra cima. Inclusive, vou até confirmar aqui, lá, renovou, deixa eu ver, hoje o candle, não, a máxima histórica agora está aqui, que eu vou ter que renovar. Tô com alergia começando. Mas aqui, então, realmente a gente teve aqui um teste dessa região, subiu, mas olha como que depois ficou, né? Realmente muito parado, não criou tendência em relação ao S&P. Mas o dólar já teve um movimento diferente minutos depois. Chegou a tentar cair mais, mas também já voltou e já anulou tudo. Mas depois eu vou falar de algumas coisas a mais sobre essa questão aqui. Mas apenas ressaltando que trollou, respeitou graficamente essa região do CLT e junto com o movimento lá fora, voltou todo o movimento e ainda por cima fechou de forma negativa. Os dois fechando de forma negativa, tanto o índice quanto o dólar, algo que eu vinha comentando que isso poderia sim acontecer, tanto bolsa quanto dólar caírem juntos, tá? E aí, só lembrando das coisas de amanhã, vou atualizar essa região aqui um pouco agora para baixo, deixar aqui. LT, não esqueçam. E aí, se está aqui nessa região, pensando em price action puro, tende a respeitar como suporte para jogar o preço para cima, para testar de novo a LT de cima. Enquanto não demonstrar nenhum rompimento verdadeiro, está respeitando por enquanto essas figuras aqui. A gente tem amanhã, quinta-feira. Quinta-feira, tudo bem, não tá longe para finalizar o mês para olhar ver a mensal, então sem problemas aqui. E aí, bora ressaltar algumas coisas que aconteceram lá fora. Voltando aqui para o gráfico do S&P, muito feio hoje. O gráfico do Nasdaq, igualzinho, feio com força. Dow Jones, um pouco diferente, mas também feio. E detalhe do Dow Jones, está respeitando a CLT aqui em cima. E olha o movimento que fez hoje. Olha esse movimento de rompimento de máxima com cara de que vai cair mais aqui esse Dow Jones.
Já o S&P tá um pouco diferente, ele não tem esse rompimento dessa máxima em forma de canal, tá estranho. Não fez um candle também igual ao do Dow Jones, mas também está muito estranho esse topo. São vários candles consecutivos de alta, só ontem que teve um negativo, mas subiram sem volume. Muito estranho. Já o DXY, nós tivemos aqui um movimento hoje, que foi esse candle aqui, testando a região de 100 pontos. 100 pontos é um suporte muito importante. Do jeito como testou, tá com cara só porque é suporte, talvez dá um movimento de repique de alta. E aí, no nosso CWZ, o Ibov dolarizado, tá paradinho, uma região tranquila. O VIX hoje não subiu tanto, não reagiu, tranquilo. Minério também, petróleo tranquilo, o ouro tranquilo também, próximo das suas máximas históricas aí na região. Juros americanos veio subir, só que repassando algumas coisas importantes. A Nvidia, ok, ali paradinha. As magníficas, ok. Mas aí vamos lá falar das coisas importantes realmente do dia de hoje. De notícia na parte da manhã, nós não tínhamos notícia relevante na parte da manhã. O foco realmente foi na parte da tarde, que era aqui, deixa eu puxar, às 3 horas da tarde, que era a taxa de juros dos Estados Unidos. Detalhe que o Investing estava projetando 5,25. Eu não sei com base no que o Invest projeta, né, esse valor aqui. Mas as apostas, que são essas aqui, hoje na parte da manhã estava em média 65%, que ia reduzir para 0,50, 50 bips. Então, aqui não estava correspondendo às apostas do mercado, tá? O Invest não estava nesse valor de 0,50. E aí, eu vinha comentando que tinha chance sim, tá? Disso acontecer. Principalmente depois de 2 artigos de pessoas do mercado financeiro lá dos Estados Unidos postarem esses artigos, né? Na semana passada, comentando que as pessoas meio que estão assim muito superestimando demais a questão dos juros e que não estão pensando na possibilidade de uma redução mais forte. E essas pessoas acreditavam sim que teria esse corte. Então teve uma virada muito forte de um dia para outro das apostas começarem a ser de 0,50 e não de 0,25. Engraçado, né, que uma semana antes saiu esses artigos e aí as apostas viraram tão fortes assim. E o mercado realmente começou a digerir essa ideia de ser esse corte, mas não foi muitas, pelo contrário, não foram muitas pessoas. Por mais que as apostas aqui disso aqui estavam realmente para ser 0,50, muitas casas de corretoras, bancos, etc. estavam apostando 0,25, tá? Inclusive, já mostrando aqui no Twitter, esse vídeo, aqui ó, de 105 dos 114 economistas estavam errados, esperavam 25 de corte. E aí nesse vídeo aqui, a gente tem uma coisa bem interessante, deixa eu tirar o áudio, mostrando alguns economistas, qual que é a corretora, né, qual que é a firma. A gente tem aqui bancos importantes, tá? Alguns aqui vocês já ouviram falar, outras não são bancos, são corretoras mesas mesmo, corretoras. E a maioria, ó, projetando aqui, 25, 25, 25, 25, 25, 20, aí vem aqui, ó, 5, JP Morgan. Aí um dos comentários que acharam relevante. Das maiores apostas que tiveram aqui, dos grandes bancões e das grandes casas de corretora, o top 1 que estava lá em cima projetando a possibilidade era JP Morgan. E, ó, deixa eu passar mais o vídeo para vocês verem. Que aqui, ó, tinha gente acreditando que nem ia ter redução, ia ser mantido. Tinha gente acreditando nisso também. Mas a maioria, ó, 25, 25, 25, 25. Deixa o vídeo correr. Olha lá, BTG, ó, aparecendo o BTG também, que a gente conhece, do Brasil. Montreal, enfim, Itaú, aqui, ó. Itaú já foi junto com o JP Morgan, aqui, ó. 5. O Itaú aqui já foi esperto. Essa aqui não sei o que é, projetou 5 também, mas a gente vê que das casas realmente as mais famosas, JP Morgan estava lá no topo. Mas terminando aqui essa lista, vamos terminar de mostrar, ó, maioria. Então assim, assustou. Mas 0,25 é pouca coisa de diferença. Cara, é muita coisa. Matematicamente é um número muito próximo, né? Se a gente for ver ali o número é muito próximo, mas o que pode causar o caos, assim, para quem não entende, não acompanha essas notícias, realmente vai olhar isso aqui e falar assim, é um erro de calculadora, talvez. Não é um númerozinho simples, não é uma diferença pequenininha, é muita coisa, ainda mais para os Estados Unidos.
Então, eu vi uma notícia, achei isso aqui interessante, tá? Talvez por que que o mercado hoje não foi uma reação tão forte? Primeiro, porque muitos assustaram aí com a notícia. Eu falei que, dependente do resultado, ia decepcionar grande parte das pessoas, independente de qual seria o resultado. E aí vem esse ponto aqui que eu acho muito bacana, que é basicamente assim, o dia um. Hoje é o dia um, que é basicamente a primeira reação, a reação da notícia. E depois, o dia de amanhã, é a reação do dia de hoje. E aí, o terceiro dia, a gente começa a descobrir como que o mercado está digerindo, como que o mercado realmente está pensando sobre a decisão do Fed. Então, hoje é muito precipitado achar que o mercado está já preparando para alguma coisa. Acho que amanhã vai ainda digerir. E lembrando, o mercado asiático está fechado, o mercado europeu, alguns também. Na verdade, todos. E aí tem isso. Então, assim, é uma reação que não é imediata, ainda mais como uma coisa que veio tão diferente como muitas outras pessoas esperavam. Então, os resultados disso, né? E detalhe, o Fed não corta juros desde 2020, se eu não estiver enganado. Então, um corte importante naquela época, quando cortou, foi por causa da pandemia. Então, o que acontece geralmente quando o Fed corta nessa força toda, né? E o que também está esperando nas próximas reuniões? Mas aí alguns comentários. Primeiro, aqui em relação aos últimos cortes que a gente teve. Esse dado aqui mostra desde 2000 nada. Desde 95. Essas linhas aqui vermelhas são os momentos que o Fed chegou a cortar nessa magnitude de 0,50. E aí, o que aconteceu com a S&P depois desses movimentos? Aqui caiu 55%, 56%. Aqui caiu 53%. E aqui, em 2020, que foi um fato realmente totalmente diferente das últimas épocas aqui, foi uma queda de 0,23%. Quer dizer, de 23%. Então, agora nós também estamos diante desse fato de novo. E aí? Olhando só esses outros exemplos, a gente pode vir a cair também? Acho bem provável. Acho muito provável que isso vai acontecer, tá? Outros motivos eu falo rapidinho já já. Outra coisa também que é aquilo que eu falei. Muitas pessoas pensam, os leigos, oh meu Deus, com essa alergia hoje tá difícil de falar. Os leigos pensam, ai, essa voz de alergia é triste pra falar. Aqui então, aquela visão básica que as pessoas acham que é juros pra baixo, bolsa pra cima. Óbvio que leigos tem tanto aqui quanto no mundo todo, então muitas pessoas devem ter criado expectativa demais com esse movimento de bolsa lá fora pra cima e expectativas frustradas. O movimento voltou bastante, então tem que tomar cuidado com essa ideia básica de juros pra baixo, bolsa pra cima. E aí, outra coisinha importante que é esse outro dado aqui, que também é muito parecido com aquele outro que eu tinha mostrado da década de 90, de 2000 e pouco. O que a gente tem aqui? As linhas vermelhas são os cortes, quando acontece o primeiro corte depois de um ciclo de movimento de alta, como que o mercado, o S&P, reagiu. Quando é 0,25 de corte, a gente tem uma expectativa de movimento altista. Olha como que as linhas vermelhas agem depois. Quando a gente tem o corte de 0,50, como aconteceu em 2001, 2007 e agora, a gente pode ter uma expectativa de movimento de baixa. Então, mais uma imagem aqui que corresponde à possibilidade, sim, de movimento baixista. E aí, junto com aquele fator também, que foi um corte muito forte, por mais que possa beneficiar muitos setores, porque juros altos, infelizmente, realmente é ruim, mas aqui foi um corte que pode transparecer que alguma coisa esteja acontecendo na economia norte-americana. E não só por isso, tem um fato também que, pensa só, se está acontecendo alguma coisa por trás para ter um corte tão forte assim, seria seguro você colocar seus investimentos lá ou seria melhor você ficar de stand-by e colocar em algumas outras coisas mais seguras? Por exemplo, ouro. Vamos colocar em ouro, pensando. Mas tira dos Estados Unidos. Vamos tirar a ideia do foco dos Estados Unidos e vamos ficar esperando, porque talvez tenha notícias piores por trás que a gente não esteja sabendo. O corte de hoje veio com uma justificativa, assim, em resumo, como que foi a coletiva, né? Que reduziu porque parece que as expectativas da inflação estão sendo correspondidas. Inclusive, revisaram a projeção da inflação desse ano, tá? Estavam projetando aqui, projetando 2,6 para finalizar o ano. E aí reduziu para 2,3. Isso, em tese, nos papéis é muito bom. Vocês estão projetando menos inflação, isso é ótimo.
é interessante sim vir a cortar os juros. A desemprego, aqui tem que tomar muito cuidado, ó, porque aqui aumentaram a taxa de desemprego, estavam projetando 4% e agora aumentaram para 4,4%. Então, assim, dois fatores que tem que preocupar muito. E parece, pelo jeito como também foi a coletiva, que reduziram pelos dois motivos. Então, tanto pela inflação estar correspondendo às expectativas e também porque o mercado de trabalho ali está, infelizmente, sendo afetado. Em relação ao PIB, ok, se mantém. E taxa de juros, aqui que foi interessante, olha só. Estão esperando aqui que até final do ano, né? Estava projetando para 5,5 para finalizar o ano e agora reduzir para 4,4. Vamos arredondar para 4,5. Então quer dizer que no dia de hoje a gente está no patamar 5. Até final do ano tende a ter mais um corte de 0,50. A questão vai ser duas reuniões de 0,25 ou uma reunião de 0,50? E se for de 0,50, vai ser a de novembro ou a de dezembro? E se for a de 0,25, então vai ter corte em novembro e dezembro, tá? Então, assim, algumas alterações hoje muito, muito importantes. Uma outra coisa relevante, inclusive, que eu vi, que de várias reuniões que acontecem aí ao longo do ano e dos últimos anos, foi a primeira vez aí desde 2005 que tem divergência, tá? Entre uma das pessoas diretoras ali. Então teve uma pessoa ali na votação que não foi a favor desse corte, foi a favor, na verdade, de 0,25. Achei interessante ressaltar isso, que não acontecia isso desde 2005. E outra coisa, basicamente essa notícia eu achei mais relevante dessas informações, essa que eu já comentei, do Twitter também, e aí para amanhã de notícia ainda segue reflexos do que aconteceu hoje. O mercado vai digerir aos poucos, gente, porque isso, assim, é questão de muito dinheiro envolvido. E não é só dos grandes, são dos pequenos também. Pensa só, você é investidor norte-americano, passa a ser mais interessante para você o que agora? As casas começam a falar que é renda variável, juros caem, bolsa sobe. Só que já está subindo demais, e essa subida foi puxada por setor de tecnologia. Então tem que levar isso em consideração. E esses outros dados de quando acontece esse tipo desse corte forte, a economia depois vem a sofrer bastante norte-americano. E a gente tem uma queda do S&P, historicamente, tá? E está numa região de topo, que infelizmente acaba atraindo compradores de topo, que acaba atraindo liquidez para quem quer começar a realizar os seus lucros de compra, porque quem está comprado quando sai é venda, né? E aqui começa a ser um ponto bem interessante para se pensar, talvez, em posições vendidas, tá? Se for olhar o gráfico, não só disso, mas de outros ativos. E a gente pode ter um movimento, só relembrando, a gente pode aqui, Brasil, ter um movimento de bolsa para baixo e dólar também. Mostrando aqui hoje, que pena que vai desatualizar essa aqui. Deixa eu mostrar aqui na última semana, tá? Eu coloquei para dados de uma semana, deixa, tá tudo bem, 3 pregões ok na semana. A nossa moeda é a que mais valorizou dessas outras aqui. Então, tipo, moeda da Suíça, o iene japonês, o real nosso, né? Depois é o dólar australiano, Nova Zelândia ali, enfim. A nossa moeda valorizou bastante. E também dos países emergentes a que mais valorizou. O país vai subir, bora pra Marte, não sei o que. Não, calma. Aí vem a questão. Aqui a gente teve aumento de juros hoje. E aí a gente está assim, contramão do que está acontecendo lá fora. Então hoje acabou confirmando o aumento de juros. Deixa eu colocar aqui. Então o nosso Copom aumentou os juros poucas horas atrás, aumentou para 0,25, então conforme esperado. E aquele texto chato que fica lá, o cenário externo, blá blá blá, a gente se viu meio que obrigado a aumentar a inflação, né? Então, que papo chato de sempre. Mas aqui foi unânime, tá? Interessante ressaltar isso, porque o Galípolo praticamente é já o próximo, né? No próximo mandato aqui do Banco Central. E ele tava lá, votando também. E o governo não gosta desses juros altos. E o Galípolo tava lá junto votando. E aí, né? Mas enfim, era conforme esperado e a gente acaba criando esse gap. Para o mercado brasileiro, para a gente, né, olhando assim, comparando com os Estados Unidos, foi confirmado então um gap. Enquanto o Brasil
aqui aumentou os juros. Estados Unidos não só reduziu, mas reduziu mais do que esperado. Então, o gap entre um e outro aumentou. E quanto maior esse gap, mais atrativo fica, olhando o básico, tá? Informação básica. Mais atrativo fica quem? Aqui, ó, Brasil. Mas tem que tomar muito cuidado com o risco também, né? Porque muita atratividade pode significar o quê? Risco. Imagina um país, por exemplo, que está com juros lá nas alturas, mas um país super, super, super arriscado. É tipo você colocar o dinheiro pro governo e você não ter garantia de retorno. Mas se tiver garantia de retorno, bacana, você vai lucrar horrores. Só que, e se você não tiver retorno, né? O país praticamente está quebrado. Então tem que levar isso em consideração. Mas comparando os outros países emergentes, a gente está se destacando. Glitter, 5 estrelas em cima da gente. México, que é um país muito comparado com a gente, está em redução de juros, está abaixo da gente na redução de juros. E a gente aumentou hoje. Então eles não estão aumentando, e a gente aumentou. Então nós estamos mais atrativos. E aí o dólar acaba caindo, porque se a gente atrai investimento de pessoas que queiram ter retorno aqui, não, aqui. Então, se a gente acaba atraindo esses investimentos, quando a pessoa entra aqui com investimento no Brasil, é venda de suas moedas locais para comprar moeda real. E aí o real valoriza. E nesse caso a gente vê o dólar para baixo, que foi no caso, por exemplo, hoje, caiu. Mas, aí, só ressaltando, por que a gente pode ver o índice para baixo também? Porque também fica mais atrativo renda fixa do que renda variável. E aí a gente acaba tendo uma desvalorização aqui de algumas ações. No caso de hoje, por exemplo, a que mais puxou no movimento de baixa foi a Petro 4, 238 pontos aqui ajudou o Ibov para baixo. Depois a Vale, depois Petro 3, JBS, Tuber, etc. Então é que juros para cima acaba afetando de novo muitas e muitas empresas. A gente sabe que juros alto assim é ruim, não é só para a empresa, pro governo, até pro governo que está emprestando dinheiro, é ruim. Pro consumidor, pra gente, eu, vocês, todo mundo. Pros bancos também. Os bancos no início é risada de canto a canto, mas depois o caos começa, porque eles também têm dívidas com outros bancos. Também tem com o próprio governo. Também tem a situação de que seus clientes ficam inadimplentes. E aí vira uma bola de neve que na hora que você vai ver, fica até assim, vontade de nem começar a tentar entender a situação, porque é assim, caótico. E aí a gente aumentou os juros de novo. Então, o que vai dar isso, né? Mas era necessário. E aí, a gente pode ter aqui um movimento amanhã ainda digerindo essa notícia de hoje. E o movimento do gráfico dos dois ainda está numa região até travada. Eu acho que, particularmente, o índice está muito pior do que o dólar na região que fechou hoje, tá? O índice está numa região aqui meio travadinha e o dólar chegou até a fazer um movimento de tendência interessante durante a notícia. Mas também tá ruim os dois. E aqui de notícia amanhã, eu acho que a gente não tem nada. Algumas coisas na zona do euro. Tem decisão à taxa de juros na Grã-Bretanha, tá? E depois tem 9h30 aqui, algumas coisas que não é de movimentar, mas tomar cuidado só por relevância, porque da notícia tem 3 estrelas, não é de movimentar, mas pode fazer um movimentozinho, um pouquinho, alguma coisa ou outra, e pegar algum stop de algum desviado ali. E depois tem da China, na parte da noite. Mas ok. E aí, sexta-feira eu acho que não tem nada de tão, assim, relevante. E ainda seguir analisando como que o mercado vai reagir em relação a essa notícia. Não notícia, mas como que foi o discurso do Jerome Powell. As próximas reuniões, lembrando que nós estamos praticamente já na cara das eleições dos Estados Unidos, que é no próximo mês. Desculpa, novembro. E a próxima reunião do Fed é exatamente um dia depois das eleições norte-americanas. Então, também pode ter uma influência, sim, do que aconteceu hoje, ter algo a ver com política. Pode ser, pode não ser, a gente nunca vai saber, né, por trás ali. Mas hoje tem muita gente falando sobre essa questão desses juros. YouTube, no Twitter, todas as redes sociais, para quem acompanha coisa de mercado financeiro, tem gente falando dessa questão dos juros. Então foi o foco, era a reunião mais esperada aí dos últimos 15 anos. Por que esperada? Porque não tinha decisão entre os espectadores, né, de o que poderia acontecer. Então chegamos na reunião de hoje indecisos. Por exemplo, o pessoal aqui, vamos supor, o Bruno acreditava que ia ser um corte de 0,25. Eu já era de esperar corte de 0,50.
Outro pode ser que achava, ah, não vai cortar não. Outro achava que talvez ia ter um corte, sei lá, de menos, ou nem, enfim, aumentar, quem sabe, né? Mas não tinha consenso, infelizmente. Então, um dia interessante para se analisar, mais a respeito de macroeconômico, porque gráfico não teve, assim, movimento uau, não teve, tá? E um que teve, que eu lembro exatamente que foi o dia, foi dia 13 de dezembro do ano passado. Ah, tem que abrir o Infut. Deixa eu abrir aqui. Dia 13 de dezembro do ano passado, também teve uma notícia que também foi junto com a rolagem de contrato. Foi uma loucura aquele dia. E a gente nunca espera, né, que o movimento vai reagir dessa forma. E aqui, ó, foi... Naquela época tem a questão do horário de verão, né? E aí saiu a decisão à taxa de juros, que era às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde saiu os juros, veio conforme esperado. Veio conforme esperado. Era a última reunião do ano. E olha o movimento, só o candle do dia, da notícia, tá? Dos juros. Na hora, 623 pontos. E depois teve o discurso. O discurso começou às 4h30. Até o movimento fechar, daqui até o topo, não parece, né? Mas 3.400 pontos. Isso é, tipo, mais do que a semana, do que tá andando esses últimos dias. Muito absurdo que foi aquele dia aqui. Então, assim, hoje não fez nada, tá? Não reagiu nadinha. E a gente pode ainda ver alguma reação nos próximos dias. E isso aqui, detalhe, tava tudo conforme planejado e ainda reagiu dessa forma. E hoje que não agiu conforme planejado, ficou travado. Às vezes acontece muito isso. Quando algo é aquilo que fala, né? O mercado não gosta... Quer dizer, o mercado gosta de notícia ruim. Notícia negativa. O mercado não gosta de surpresas. Então, pode ter tido surpresas aqui hoje. E aí, nas surpresas, tem que se preparar para os movimentos futuros. Pensar com calma, não reagir na hora só por pânico, por causa de uma notícia em relação a juros. Enfim, bora ver como vai ser o dia de amanhã. Espero que seja interessante. Coisas interessantes venham acontecer.